Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá! Está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Azolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentarei o programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Estou muito bem acompanhada na equipe técnica, contando com a Luísa Peixoto, comunicadora social, e Giano Al, nosso técnico de áudio. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias, através de entrevistas com os palestrantes do Temas Emergentes e muitos outros convidados. Nossas convidadas de hoje são muito especiais. A professora Taciele Feltrin e a professora Helenise Sangoy Antunes. A professora Taciele é doutora em Educação na linha de pesquisa Formação de Saberes e Desenvolvimento Profissional, mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSM, especialista em Gestão Escolar pela UFSM, graduada em Letras Literatura Plena em Língua Portuguesa, Língua Espanhola e respectivas literaturas pela Faculdade Metodista de Santa Maria, professora de Língua Portuguesa, servidora pública na Rede Municipal de Educação de Santa Maria desde 2016, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização, o GPFICA, desde 2016, do Grupo de Pesquisa Adultos, Jovens e Educação no Contemporâneo, da PUC, a partir de 2020 e atualmente também desenvolve atividades de incentivo à leitura e escrita criativa através da Oficina de Criação Literária Imagina Mundos. E a prof. Helenise é licenciada em Pedagogia, mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria e doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É professora titular do Departamento de Metodologia do Ensino do Centro de Educação da UFSM. Foi vice-diretora do Centro de Educação da UFSM no período de 2005 a 2009. No mês de outubro de 2017, concluiu a gestão do segundo mandato enquanto diretora do Centro de Educação da UFSM. É coordenadora do GPFICA, Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização. Foi coordenadora institucional UFSM do Programa de Formação Continuada de Professores no Rio Grande do Sul, o Pró-Letramento, representando a instituição no Estado. No ano de 2012, assumiu a coordenação institucional da UFSM do projeto PNAC, Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, financiada pelo MEC e Secretaria da Educação Básica, que atende 14 coordenadorias regionais de ensino no Rio Grande do Sul, com uma abrangência de mais de 200 municípios. Sejam muito bem-vindas, professoras Taciele e Helenise. Para dar início ao nosso programa, nós temos uma pergunta que dá o título ao nosso programa. Taciele, o que te move? Boa tarde, Cida. Boa tarde para os nossos ouvintes, né? Para a nossa assistência técnica aqui. Vou pedir desculpa se eu não falar muito bem. É minha primeira vez participando de um programa de rádio.
E eu estava me lembrando, quando recebi o convite da Cida, que o meu avô era apaixonado por rádio. É uma pena ele não estar mais entre nós, porque ele com certeza ia ficar encantado com a possibilidade de alguém da família estar algum dia participando de uma gravação na rádio. Que legal. Eu lembro de acordar às 5 da manhã com o vô escutando rádio antes de ir para o trabalho, assim, era um hábito que ele gostava muito. E o que me move? Bom, o que me move hoje, hoje sempre, na verdade, foi uma crença de que nós podemos transformar a nossa realidade através da educação. Mas não assim como uma palavra vazia, uma educação qualquer. Mas eu acredito que tanto a universidade como as escolas que nós temos aqui na região, elas são definidoras da qualidade de vida que nós temos. Nós não teríamos as mesmas condições, as mesmas possibilidades, o mesmo acesso, né, a outras questões, se não fosse a presença da educação através da universidade, através da formação, né, de novos profissionais. Então, hoje ainda, né, eu sou professora, nós passamos um filme para os nossos estudantes, que é, agora não vou me recordar bem o nome, mas eu acho que é O Menino que Descobriu o Vento, que conta a história de um menino de uma comunidade na África muito, muito pobre e que, né, por questões, né, tanto climatológicas quanto políticas, né, que eles foram abandonados pelo governo deles, eles estavam fadados a morrer de fome. E um dos meninos, né, que inclusive a família não tinha condições de pagar o estudo dele, conseguiu lá, através de algumas artimanhas, ter acesso à biblioteca da única escola da comunidade e descobriu uma forma de transformar a energia eólica em energia elétrica para promover irrigação para a comunidade e tal. E, para mim, isso define muito a minha esperança com a educação, porque se não fosse aquele acesso daquela criança, a comunidade inteira teria morrido. E a nossa realidade não é muito distante disso, né? A gente não precisa olhar para a África para encontrar fome, para encontrar pessoas passando muita necessidade. E, às vezes, uma pequena oportunidade que, para muitas pessoas, pode não ser nada, pode mudar a realidade de uma família, de uma comunidade inteira. Então, eu tenho muita fé nisso, sabe? Porque a minha história de vida também passa por isso, né? A minha família é de agricultores, sempre viveram com muita dificuldade. E desde criança, assim, eu sempre fui incentivada a valorizar as oportunidades de estudo, porque a minha família não pôde, né? Os meus antepassados não tiveram a mesma oportunidade que eu de estar numa universidade, de poder concorrer a um concurso público, né? Então, para mim, isso é muito importante, a gente oferecer a oportunidade. É claro que nem todo mundo vai ter esse mesmo desejo, vai ter essa mesma visão, mas eu vejo como fundamental que a gente amplie as oportunidades, né? Tanto criando fontes de investimento, né? De financiamento, qualificando projetos, né? Que permitam que mais pessoas, que mais jovens tenham oportunidade de ampliar, né? As suas condições de vida. Mesmo que essa condição de vida não apareça na primeira geração, né? Talvez a primeira geração não consiga chegar aquele patamar minimamente humano, né, de subsistência, mas já cria uma condição para um novo patamar. Tá? Então, acho que é isso que me move hoje, Cida. Perfeito. Como a prof. Helenise já esteve no nosso programa, então vou mudar um pouquinho a pergunta. Prof. Helenise, o que não te move? Pois eu estava agora pensando, né, o que não me move. Uma educação pública de péssima qualidade, a falta de luta pelos direitos humanos e dos animais, a falta de luta pela liberdade, de gênero, de raça, de credo, a falta de engajamento de muitas mulheres para que as meninas possam ser o que elas quiserem ser. Me desmotiva exemplos de violência, de infanticídio, de prostituição infantil, de tráfico de órgãos, de tráfico essa rede de narcotráfico que tem em Santa Maria e no Brasil como um todo. Mas, ao mesmo tempo, quando eu fico muito triste, Cida,
exemplos como Gandhi, Malala, Jesus, meus pais, o meu marido, meus filhos, meus antepassados, a minha sobrinha Ayla, que luta, né, pela vida da sua filhinha com uma leucemia linfótica aguda, todas as mulheres que estão no USME hoje e que abdicam de tudo para cuidar dos seus filhos na luta do câncer infantil, com certeza isso me dá motivação para que eu possa aí esquecer esses maus exemplos. Inclusive, muitas coisas aí que nesses últimos 4 anos me entristeceram muito, de pessoas que estão no poder e que poderiam dar uns bons exemplos para a população e que não deram. Então, muitos dos infanticídios, da prostituição infantil, da violência contra a mulher, do feminicídio, vêm de pessoas que tinham poder de fala, que tinham poder econômico e que se calaram. Então, para esses não podemos ter misericórdia e nem lamentar. Eu fico me lembrando da Hannah Arendt, quando ela fala do silenciamento das pessoas. E isso é muito grave, como nós aqui. E é por isso que eu sempre dou maior força para o setor de comunicação da universidade. Desde quando eu entrei, eu me lembro que eu era entrevistada, eu tinha 18 anos, eu era entrevistada pelo Jair Alain. E eu vim aqui contar sobre minhas pesquisas na Quarta Colônia. E eu sempre que eu pude, eu estive como aluna de iniciação aqui nessa rádio, eu estive depois como professora da universidade, eu estive como candidata de vice-diretora de centro, depois eu vim aqui como coordenadora do Pacto do Proletramento, eu vim agora como candidata a reitora, que eu fui, e também agora volto a ser professora pesquisadora, né, orientando dessa excelente aluna que é a Tassiele. Então, é isso, né, Cidinha? É por isso que, realmente, o feminicídio é uma coisa que não me move. Eu não consigo conceber que em 2022 nós perdemos a Luane, uma aluna do Centro de Educação, por violência. E eu não consigo conceber que em 2022 a gente se depare ainda com a guerra entre a Ucrânia e... qual é o país? Que eu até me nego a... A Rússia. Ucrânia e Rússia. 2 psicopatas, no meu entendimento, porque eles não poderiam... Um tinha que ceder, um tinha que... Paz, mediação de conflitos. Eu não acredito que 7 países da comunidade europeia não consigam mediar paz. Para mim, tem sim uma ordem econômica de venda de todas as espécies de armamentos que justifiquem essa guerra, porque só assim, porque ver crianças mutiladas, mulheres perdendo seus filhos numa guerra, soldados russos desertando, né? E mesmo assim, os 7 países mais ricos do mundo ainda permitir um morticídio dessa envergadura, lamento, Cida, alguma coisa está errada. Prof, realmente nada justifica a guerra, mas a gente não pode esquecer que a Ucrânia foi invadida, né? Sim. Esse detalhe a gente não pode esquecer. Mas mesmo assim, a Ucrânia sendo invadida, deveria ter um processo de mediação de conflito. Pelo amor de Deus, vão deixar 10 anos de guerra. Quer dizer, esses países que estão ao lado, que estão do lado da Ucrânia, eles estão onerando os seus povos também, né? Porque a inflação está sendo muito alta, né, Cida? Então eu fico pensando assim, alguma coisa está por trás. Eu concordo, a Ucrânia foi invadida, não foi respeitado. Porque imagina se o Brasil fosse invadido, né? A gente iria lutar, a gente vai como ceder, povo. a gente vai... Mas a então... guerra é o último, e eu não consigo entender que em 2022 ainda se justifique a guerra. Tu entende? Com certeza. A guerra é o ápice da competição, né? É o último estágio, assim, e realmente é inconcebível em pleno século XXI. E tem uma dica, assim, para os nossos leitores que puderem assistir. Diz que Einstein e Freud eram muito amigos. Então, Einstein escreve uma carta para o Freud, perguntando por que da Segunda Guerra Mundial. E o Einstein disse que só tem uma forma de uma comunidade ficar com laços. É pelo temor e pelo amor.
E aí ele disse assim, mas então por que a Segunda Guerra Mundial? Porque enfraqueceu os laços de amor. O Freud responde, né? E principalmente porque as pessoas não têm a dimensão do que significa o poder. Eu sei que são cartas importantes que os dois travam, né? O Einstein perguntando os motivos da guerra, que ele, na toda a razão, não conseguia entender. Por que em 44 houve a Segunda Guerra Mundial? Imagina se o Einstein estivesse vivo e visse em pleno 2022, com esse avanço tecnológico da ciência, países daquela envergadura brigando ainda por território, por gás, por terra, ao invés da gente pensar numa grande ordem mundial que fosse da troca, da solidariedade, do escambo. Nem precisava ter moeda, o que tu ofereceria em troca de outros países e a gente viveria em paz. Todas as crianças poderiam aprender todas as culturas do mundo, todas as línguas do mundo, e nós ter um passaporte mundial e não ter briga, o meu território, o nosso território, a grande Gaia, que é a Terra. Quem sabe meus filhos, meus netos ainda vejam essas profecias, mas eu acredito que nem fronteira precisaria ter mais. Nós poderíamos evoluir a universidade, o mundo, no ponto de vista da educação. E esses dias o meu filho de 18 anos perguntou para mim, mãe, como resolver essa desigualdade? E eu disse, filho, educação. Com certeza. Bom, Tassiele, eu li o teu currículo, um resumo do teu currículo que está no Lattes. Mas quem é a Tassiele que não está no Lattes? Puxa, eu acho que a maior parte da nossa vida não cabe no Lattes, né? Aquilo ali é um cumprimento burocrático de coisas que nós nos propusemos a fazer durante a nossa vida acadêmica. Mas a maior parte, assim, a parte mais significativa da nossa vida, que são as nossas relações, elas não cabem ali. E a Tassiele ainda está se descobrindo quem ela é nesse mundo, assim. Eu saí muito jovem de casa para estudar, porque isso é uma coisa da Tassiele, ela sempre gostou de estudar e ela não consegue não estar estudando alguma coisa em algum momento. E eu fui descobrindo, assim, que eu gostava de estudar e que eu gostava de ensinar e que eu gostava de lidar com pessoas. E aí a docência me acolheu, porque eu me sinto muito realizada quando eu estou trabalhando com pessoas de todas as idades, né? Já trabalhei da pré-escola com o ensino superior. E é muito gratificante sempre a sensação de você estar apresentando um mundo novo para alguém, mesmo que seja, né, lá na minha oficina de criação literária, um lado lúdico que as pessoas achavam que não tinham, que, né, não tinham capacidade de escrever alguma coisa criativa, de escrever alguma coisa divertida, de soltar suas fantasias. Esse momento que tu percebe que tu conseguiu proporcionar para as pessoas um momento delas conhecerem um pouco mais de si, conhecerem um pouco mais do mundo, eu acho que é o que define a movimentação da Tassiele hoje, assim. Eu me considero uma eterna aprendiz e vou aprendendo de acordo com as possibilidades de aprendizagem que a vida vai me trazendo, assim, seja, né, com um aluno tido como difícil, seja me desafiando num curso novo. Eu sou uma aprendiz da vida, assim, então isso é a Tassiele que não tá no Lattes, que talvez até dê para ver um pouquinho pelo Lattes, né, porque eu nunca fui uma pessoa que se concentrou em um tema só, né, então dá para ver às vezes pela minha produção que ela é bem ampla, assim, eu navego um pouquinho pelas questões étnico-raciais, daí eu vou um pouquinho mais pro lado do ensino, pro multiletramento, pra literatura, pra educação popular, para as questões de gênero, porque a gente vive no mundo plural, então eu não consigo pensar como educador e pensar a educação Um quadradinho. num foco só. Então, a vida, né, e principalmente quando a gente está vivendo a escola, com contato com os jovens, com as crianças, eles nos trazem demandas novas todos os dias, e a gente, né, enquanto educador, precisa, né, ir acompanhando isso. E eu acho que isso é o que não está no Lattes, né? São todas essas possibilidades, essas experiências que a gente vive
e que a educação nos proporciona, que as relações nos proporcionam, que os desafios nos proporcionam. E eu acho que é isso, um pouquinho. Ai, que legal. Prof. Helenise, um sonho que não realizou, mas que tem certeza que vai realizar. Eu tenho 2 sonhos. Um é um dia, eu não digo que idade, eu acho que eu estava até pensando, eu acho que com 60 anos, 70, me tornar reitora da universidade. Gostaria muito. O outro sonho que eu tenho é um dia ajudar a Secretaria de Educação Básica lá no Ministério da Educação. Não preciso de gratificação nem nada, vou por amor à camiseta. E o outro sonho que eu tenho é fazer meu pós-doutorado. E acho que pela cronologia de tempo, o pós-doc, a assessoria lá no Ministério da Educação, que eu adoraria. E o terceiro sonho seria chegar um dia reitora da universidade. Eu adoraria trabalhar pela UFSM, ajudar a construir, pensar. Eu tenho ajudado muito agora o Luciano, sempre que eu posso, né? E a professora Marta. E eu não digo agora, né? Eu penso lá pelos meus 60 anos, assim, que eu vou estar bem madura. Eu gostaria de contribuir. Eu não desisti aí do sonho de um dia poder ser reitora. Que legal. Tassiele, a tua tese de doutoramento teve como título A Formação de Professores no Brasil, uma genealogia dos modelos de formação orientada pela prof. Helenise, e levantava a seguinte questão: como e quando a formação de professores se produz como campo de saber e como dispositivo de poder no Brasil? Quais as respostas tu encontraste na tua pesquisa? Bom, Cida, esse trabalho, sim, ele foi um desafio que só a professora Helenise para embarcar e o professor Guilherme, que foram os meus orientadores. Porque a gente buscou, assim, conhecer todo o campo da formação, desconsiderando apenas aquele campo que a gente entende como campo da formação, que é iniciado lá com a vinda dos jesuítas, né? Em 1539, chegaram ao Brasil, começaram, né, a colonização. Mas e antes, né? A gente não era um território nu. Nós sempre tivemos um território extremamente habitado, que produzia cultura, que produzia educação, né? As populações nativas, elas têm toda uma bagagem histórica que, infelizmente, foi apagado com esse processo de colonização. Então, o desafio maior da tese foi tentar olhar um pouquinho para essa história que vem antes do que a gente concebe como história, né? Buscando nas fontes da arqueologia, em registros, né? Eu trabalho muito com a perspectiva de Foucault. Para mim, Foucault é uma inspiração na forma dele pesquisar. E ele desenvolveu uma forma muito inusitada, por exemplo, quando ele escreve A História da Loucura, que ele não vai entrevistar os loucos, mas ele recorre aos registros psiquiátricos que eram feitos sobre essas pessoas para dali extrair informações, né, outras, né, não com aquele olhar contaminado de que tudo que eles falavam era besteira, de que, né, que eles eram pessoas que não deviam ser consideradas. E eu tentei empregar essa mesma lógica também para olhar para a nossa história anterior à colonização. Buscar nesses outros registros produzidos pelos próprios colonizadores, em estudos arqueológicos, informações e fontes que permitissem a gente conhecer um pouquinho da nossa ancestralidade. E isso é uma questão que me toca muito, porque é muito triste a gente não se reconhecer brasileiro e a gente se reconhecer muito europeu sem que nós sejamos europeus, né? É muito difícil a gente explicar para um adolescente, por exemplo, que ele não está sendo prejudicado quando se cria uma política pública de cotas, porque ele sim, ele é alvo, público-alvo daquelas cotas, sabe? Porque ele se reconhece, né? Ele não se reconhece como de descendência africana, como de descendência indígena. Então, eu acho que pensar isso, primeiramente, foi o primeiro desafio, né? O que a gente podia resgatar da nossa história e trazer, né? Que modelos de formação a gente tinha anteriormente, né? Porque a nossa educação escolar ainda é muito
colonizada, infelizmente. A gente tem um referencial que é 90% estrangeiro, a gente hipervaloriza, né, a internacionalização e tudo que é produzido lá fora, sem olhar para tudo de maravilhoso que a gente produz aqui dentro do Brasil. E isso são questões importantes. Aí depois eu me debrucei um pouquinho nos nossos documentos e fui acompanhando, né, que a gente teve alguns modelos de formação. O primeiro foi, então, institucionalmente, né, foi o modelo religioso, né, os jesuítas, né, trabalhavam com o disciplinamento, né, com a catequese. Depois a gente foi evoluindo para um modelo enciclopédico, em que os professores, eles não tinham uma formação, pedagógica, mas eles tinham manuais, e esses manuais que definiam se alguém saberia ou não ensinar. E era uma formação muito rasa, né? Mas dentro das possibilidades políticas e financeiras do Brasil, foi que a gente teve por muitos séculos. Depois, já a partir da independência do Brasil, a gente começa a trabalhar com um modelo jurídico de formação, né? Tudo que a gente tem hoje de orientação educacional, desde como que vai funcionar um curso de formação de professores, até como que vai se ensinar numa escola de educação básica, passa pelo aparelho jurídico, né? Precisa que alguém faça uma lei e essa lei seja posta em prática para que qualquer coisa no âmbito educacional aconteça. Tá? E a partir da década de 40, esse modelo jurídico ele vai se ampliando, né? Principalmente por influência da Segunda Guerra Mundial, pela influência do fascismo no mundo, e a gente está hoje num processo de transição desse modelo jurídico para um modelo global de ensino, em que deixa de se considerar o contexto local e passa-se a adotar perspectivas globais para todos os países, né? E aí as agências que foram criadas no pós-Segunda Guerra, como a ONU, a Unicef, elas vão fazer uma mudança de paradigma, né? Elas são criadas para garantir a paz entre os países, mas com o tempo elas vão adquirindo certo relevo assim, no cenário internacional e elas passam a balizar como que um país deve funcionar. E o Brasil aderiu a muitas dessas agências internacionais, o que, por um lado, sim, é bom, mas, por outro lado, a gente passou a organizar a nossa educação a partir de parâmetros internacionais. Por exemplo, o PISA, que é uma prova, né, uma avaliação que faz um ranking dos países, e que o Brasil, coitado, está sempre lá no final, né, que passa uma mensagem para nós, educadores, de que tudo que a gente faz é péssimo, né? Mas a gente precisa entender como que essa avaliação ela foi organizada e entender que o padrão dela é um país de primeiro mundo, que tem condições extremamente diferentes das nossas e que tem necessidades diferentes das nossas. Então, eu não posso colocar todos os países do mundo enfileiradinhos, passar uma régua e dizer, ó, quem ficou abaixo disso daí tá com problemas, né? Porque nós somos pessoas diferentes, culturas diferentes e temos vontades e condições diferentes. Sem avaliar a realidade é impossível. Então eu acho que isso é uma diferentes culturais. É uma coisa que a gente precisa encarar, e inclusive aqui dentro da universidade, porque muitas vezes a gente adere a certos projetos sem entender de onde que eles estão vindo, né? Às vezes até modismos, né? Sim, a gente compra um discurso, porque quando, assim, quem pensa uma política educacional, por exemplo, não é uma pessoa ignorante, é uma pessoa estrategista, né? Às vezes, a publicidade que se faz de um projeto, de um programa, ela é tão bonita, ela utiliza palavras, assim, que ninguém consegue se opor. Mas se a gente conseguir olhar, assim, exatamente a fundo o que está produzindo na nossa sociedade determinado projeto... Analisar o contexto. A gente precisa desconfiar, né? Não tô aqui para dizer... tudo que é de interferência de uma agência nacional é ruim.
Não é isso, mas a gente precisa manter uma autonomia enquanto país, enquanto educadores, né, formadores, sobre o que daquilo ali nos interessa, o que nos representa e o que não. Acho que essa é a minha contribuição maior com a tese, assim. Se eu conseguir fazer com que os meus leitores e futuros professores deem uma pensada nisso com carinho, eu já estou muito feliz, assim. Ai, bem interessante. Realmente precisamos refletir, né? Bom, a conversa, assim, ó, tá tão gostosa que passou tão rápido que já tá na hora da gente chamar um intervalo. Mas a gente já volta, bem rapidinho. Estamos de volta com o T-Move. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo. Você está ouvindo o programa T-Move, aqui pela Rádio Universidade 800 AM. Hoje, com a presença das professoras doutoras Taciele Feltrin e Helenise Sangoi Antunes. O T-Move é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Bom, vocês participaram do programa Temas Emergentes, onde a Taciele fez a sua fala e a professora Helenise fez a mediação, mas aquele dia estava com um problema de conexão, né? Então, uma participante do Temas, ela fez uma pergunta que é muito interessante e que não deu tempo e não deu, devido à internet que caiu, ser respondida. Então, vou fazer essa pergunta para vocês duas. Com a defasagem salarial e a desvalorização docente, como podemos motivar os docentes a buscar por sua formação continuada? Eis a questão. Quer começar, prof? Eu quero agradecer essa ouvinte maravilhosa. Realmente, aquele dia, eu acho que tinha alguma coisa magnética no planeta Terra, porque, olha, eu comecei a desconfiar já até da internet lá de casa. Mas eu achei maravilhosa essa pergunta, né? Porque ela é profunda e aí eu me remete aos estudos do Rodolfo Ferreira, Entre o Sagrado e o Profano, que ele trabalha com essa questão da profanação do magistério, né, professora Cida, que é muito séria. Porque é uma das carreiras de uma exigência sobrenatural, ela é considerada uma profissão insalubre, o exercício do magistério, né? E tu sabe muito bem disso, a gente transformou, a gente fez da docência, tanto você quanto Taciele e eu, assim, e muitos de nós, a gente ressignifica a nossa profissão, mas ela é muita dedicação. Para cada hora dada é uma hora planejada. E muitas vezes o nosso planejamento é noturno. Às vezes, para cada hora, são duas, três de planejamento. E isso desde a educação infantil ao ensino superior. E nós, no ensino superior, ainda com a demanda do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. A nova portaria abre essas frentes de atuação, que não foi colocada ainda em inovação, mas são frentes importantes que a gente tem no exercício superior, né, do magistério. E aí a gente vem para essa questão da profanação. Então, é uma das carreiras que a gente não vê, por exemplo, os médicos se profanarem, a gente não vê advogados falarem mal um do outro, mas, infelizmente, o nosso ambiente, a ambiência é muito nociva, porque nossas colegas, infelizmente, da educação infantil e ensino superior, elas acabam criando um ambiente muito competitivo, principalmente no ensino superior. Então, isso causa um desinvestimento, amargura, sofrimento, ansiedade, depressão e adoecimento físico, né, e mental.
E também nessa proporção a gente vai ver, né, Tassiele, dentro das escolas, principalmente com as colegas que vão fazer uma pós-graduação, que vão fazer um mestrado, vão fazer um doutorado, elas atingem um patamar financeiro um pouquinho diferente das colegas, e aí é toda a cobrança. Então, realmente, se não tiver um plano por parte das secretarias municipais e estaduais para qualificação docente, como ela está na LDB, como um direito. Ela é um direito, ela não é um dever. E muitas vezes ela é entendida como concessão, né, Tassiele? Muitas vezes os diretores dizem, não, eu estou te concedendo. Por favor. Mas não, tanto Cida, Tassiele e muitas das nossas colegas hoje doutoras, que são oriundas da rede de ensino, elas não ganharam concessão, elas têm o direito. E isso é algo que tem que ser lembrado pelos gestores públicos. E tem que ser feito um planejamento estratégico para que vocês possam ter um tempo para saída. Vocês saem e vocês voltam. Quem é que ganha com uma professora doutora dentro do município? Todos. Inclusive do município aproveitar esse intelectual que volta de uma universidade de ponta como a nossa para dar formação continuada para os próprios colegas. E não ter que chamar, por exemplo, um Nova de Portugal, pagar muito caro, ou o Instituto Alfa, Beta ou Millennium, ou Elefante Letrado, quando nós temos expertises no campo de alfabetização muito perto de nós, como o FSM, URG, FURGS, Fronteira Sul, Universidade de Rio Grande. Então, eu acho que há um processo autodestrutivo por parte das próprias EMEFs, das próprias CRES e das próprias secretarias municipal, que não valorizam os seus talentos que tem dentro da rede de ensino. Não colocam em prática o direito à formação continuada e ainda penalizam as jovens professoras que buscam a sua qualificação com mestrado e doutorado ao regressar nas redes de ensino com os piores horários, as piores turmas, para dizer assim, vamos ver se teu doutorado vai dar conta. Eles esquecem que a gente formou uma pesquisadora. E essa pesquisadora, ela é estratégica dentro de uma gestão. Ela não pode ser tratada como uma ameaça. Ela tem que ser tratada como a luz dentro daquele município, que pode, com certeza, assessorar o prefeito, assessorar a secretaria do município para ajudar a melhorar os índices de IDEB. Mas não, elas são esquecidas. Depois de um mestrado e doutorado, muitas delas nem retornam a concursos públicos porque elas passam a ser esquecidas. Às vezes pelos próprios orientadores, né? E pela própria rede. Então, acho que a gente tem que avançar. Por Deus, está na hora. Acorda, Brasil. Obrigada. Muito bem. Bom, eu tive uma experiência de formação que foi trabalhando e estudando. Eu nunca me afastei para nada, né? Fiz especialização, mestrado, doutorado trabalhando, e a especialização ainda foi trabalhando fora da docência, né? Eu trabalhava no comércio. Mas, enfim, né? E colhendo o adoecimento, né, Tassiele? Isso é verdade, né? Essa sobrecarga, né, ela acaba, né, resultando em problemas na nossa saúde. Mas, assim, respondendo a pergunta, assim, da nossa ouvinte, também agradeço, né, o pessoal que nos acompanhou aquele dia mesmo com os problemas técnicos. É o seguinte, eu vou dar a minha opinião pessoal, assim. A gente está dentro de um projeto de desvalorização da docência que começou quando a docência passou a ser a única profissão aceita para mulheres, né? A sociedade nunca aceitou totalmente a independência feminina, né? Porque a nossa sociedade ainda é uma sociedade colonizadora. Alguém precisa mandar em alguém. Sempre foi assim, né? O patrão manda no empregado e se manteve na estrutura familiar uma hierarquia em que alguém mandaria nos demais, né? E isso ainda não foi superado pela nossa sociedade, mesmo que a gente não consiga admitir isso, que seja muito feio admitir, mas a gente tem esse gosto, né? Quem já teve a oportunidade de sair um pouquinho da realidade do Brasil sabe que fora daqui a gente não vê com tanta naturalidade, por exemplo, o empregado doméstico. Enquanto que o Brasil tem um gosto por isso, né? De ter tem um alguém... quartinho da empregada. De ter alguém que esteja abaixo de si. E eu vejo essa lógica também acontecer dentro da hierarquia das profissões, né? Porque quando as mulheres passaram a ser maioria dentro da docência,
essa categoria passou a ser deixada de lado. Não tinha mais a valorização que tinha quando era exercida apenas por homens e para homens, né? Porque as mulheres vão passar a ser educadoras quando se populariza o ensino feminino. Então, antes só os homens estudavam e era, né, entre eles. Bom, esse projeto ainda está em andamento. E eu digo assim, ó, o que me incentivou a estudar? A minha rebeldia, de certa forma, porque eu vejo como uma forma de resistência. Não é fácil, não é o que o sistema não te impele para te entrar no ensino público e tu continuar estudando e continuar ampliando as tuas possibilidades e ampliando a possibilidade dos teus alunos, porque às vezes aquele conhecimento que tu busca lá num curso, numa formação, vai ser definidor do futuro do teu aluno, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande que às vezes nós mesmos não valorizamos. Então, assim, ó, se você tiver oportunidade, a possibilidade de estudar, de continuar aprendendo, faça, porque isso é um movimento de resistência contra tudo isso que a gente está vendo, né? Quanto mais precarizado intelectualmente a nossa classe for, mais precarizada vai ser financeiramente também, né? Mesmo que hoje a gente invista muito na educação, na nossa formação, sem ter o mesmo retorno que outras profissões, se nós pararmos de fazer isso, onde nós vamos parar, né? Então, assim, a gente precisa continuar, mesmo que hoje a nossa geração não colhe os frutos. Da mesma forma que as nossas avós se mobilizaram e enfrentaram muitas dificuldades para ter direito a trabalhar, a ter uma CLT, a votar, a ter participação política, né? A ter direito à herança, tantas conquistas que nós hoje não saberíamos como viver sem, né? E às vezes a gente nem percebe que é uma conquista, A né? gente acaba naturalizando, né, como deveria ser, né, normalmente, mas a gente esquece que muitas pessoas perderam, inclusive, a vida por isso, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte hoje para que as futuras professoras, as futuras gerações, elas encontrem condições de atuação melhor e progridam, né? E avancem um pouco mais. E até agora, voltando um pouquinho, né, para o meu estudo durante o mestrado, a minha pesquisa estudou um pouquinho do movimento da educação libertária, que hoje a gente tem a anarquia como sinônimo de bagunça, de caos e tudo mais. E a história da anarquia no Brasil, ela é muito bonita, porque se hoje nós temos coeducação de gêneros, né? Nós não temos uma escola para meninos, outra para meninas. Nós temos coeducação de classes, não é a condição financeira, né? Mesmo que nós tenhamos escolas particulares, a gente consegue ver uma mescla na escola pública, né? Não tem uma segregação ali. Se a gente tem escolas de raça mista, né, com etnias diferentes convivendo no mesmo espaço, é porque em algum momento alguém lutou por isso, né? Porque a tendência da nossa sociedade em se conservar era de não permitir que esses avanços acontecessem. Então, eu acho que é importante a gente, claro, né, dentro das possibilidades de cada um, mas investir no conhecimento, na formação, na educação, mesmo que isso seja muito custoso, né? Mesmo que isso às vezes nos custe a nossa saúde mental, física, mas eu ainda acredito que vale a pena, porque a gente está lutando contra um projeto, né? E a gente está plantando sementinhas de um projeto diferente, né? Então isso vale a pena, na minha opinião, né? Eu me identifiquei muito com a tua história, porque eu também fiz especialização, mestrado, doutorado, sempre trabalhando, né? 40 horas no estado. E sendo gestora, que eu me recordo. Sim, fui 2 gestões, tive na direção da escola. Então, realmente é um processo difícil, né? Várias vezes eu fiz o mestrado em Jaguarão, indo de Santiago a Jaguarão, de 15 em 15 dias, e às vezes no caminho eu me perguntava, né? Com 2 filhos, deixando os filhos em casa, eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. E no estado, na época, o plano de carreira era
o nível 6 era pós-graduação, então se tu era especialista, mestre ou doutora, não tinha diferença. A nossa rede aqui também, o doutorado não agrega. Não Não agrega, Isso até é uma questão que poderia ser revista, né? com Mas- certeza. Então, assim, e a gente tem uma rede muito qualificada aqui. A gente já fez uma pesquisa, um levantamento de dados, e a gente tem um número bem elevado de professores, mestres e doutores aqui em Santa Maria. O que é excelente, né? Que é o que deveria ser Sim. sempre, né? E no estado, com a mudança do plano de carreira, daí doutorado aumenta 7%. Então, mas quando eu pouquinho. estava fazendo o mestrado, então eu sabia que eu não ia ter nenhuma mudança no salário, né? Eu estava investindo, Uhum. mas eu não ia ter o retorno financeiro, mas o retorno de conhecimento e em forma do retorno que eu poderia dar aos meus alunos, isso fazia valer a pena. Mas eu confesso que várias vezes eu pensei, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu deveria estar em casa, os meus filhos vão com febre ou doente, várias vezes eu pensei, deu, chega. Mas daí a vontade, o sonho e como tu disseste, a vontade de estudar, que eu também sempre gostei, me mantinha. Não, e outra, né, a força de um exemplo, porque às vezes tu incentivar o teu aluno a continuar estudando, né, a ter uma perspectiva para além do ensino médio, não é a mesma coisa do que tu dizer, olha, eu continuo estudando, existe vida após o ensino médio, né? Aham. Vamos lá, né? Se eu consigo trabalhando, vocês também podem buscar isso, sabe? Eu percebo que eu dei um exemplo bom nesse sentido para os meus estudantes, porque tem bairros aqui de Santa Maria que eles não conhecem a universidade. Se a escola não traz uma excursão, organiza, é bem comum os estudantes pensarem que só pode entrar quem estuda aqui, que eles não podem nem passar do arco. Ou se não perguntarem se é pago, tu precisa pagar para entrar lá? Eu não fazia ideia. Sim, a gente sempre organiza assim, excursões das escolas porque os bairros de Santa Maria não conhecem, não têm uma relação muito próxima com a universidade. Com as coisas que a cidade oferece, na verdade. E isso também me chocou, porque eu vim numa cidadezinha aqui próxima, né, que é a cidade de Formigueiro, que é no interior, né, e mesmo assim, através do programas como o PEIS, eu tinha já uma perspectiva de universidade que os meus alunos que moram aqui não têm. Eu acho isso uma situação que a gente precisa olhar com mais carinho também, porque as pessoas da cidade não se apropriam do que a cidade oferece, assim, às vezes, e muitas vezes por falta de conhecimento. Nossa. A prof. Helenise quer... Rapidinho, assim, esses dias eu conversava com a minha mãe, né? E eu disse, mãe, como é que era o FSM, né? Minha mãe tá com 74 anos para ti. Ela disse assim, bem distante, parecia uma coisa muito longe. Bom, aí orientando estágio, né, indo com essas meninas em toda a periferia da cidade, eu conversava com as crianças. E as crianças repetiram em 2022 o mesmo discurso da Tassiele. Por isso que é uma sugestão que eu sempre dou para as gestões, né, da universidade, que elas têm que abrir o campus para mostrar o planetário, por exemplo, o horto, a casa sustentável, sabe? Nossos prédios de ensino, a gente tem que ter espaços, como agora o CE está tendo, né, com a gestão da Ana e Aruna, elas deixaram esse legado, né? Uma pracinha de bambu, uma sala com muito multi-recursos, né? Para receber as crianças aqui da região, do Hilda, esses dias estava o Vicente Farecena, Miguel Beltrame, várias escolas, sabe? Que o CE está recebendo, mas isso é uma prática que pode ser de todos os centros de ensino, porque infelizmente o que a Tassiele relatou aqui nesse programa é verdadeiro. Muitas pessoas da comunidade de Santa Maria acreditam que tem que pagar para entrar na UFSM. Agora, 1º, 2 e 3 tem o Descubra, Ótimo, né? É uma isso ótima oportunidade amplamente de divulgado. conhecerem a universidade, que tem muita coisa linda aqui E eu para acho que ver. o Temove pode se mover nesse sentido, sabe? De dar visibilidade a esses cursos e fazer programações, chamar os coordenadores, sabe? Para mostrar esse trabalho. Tassiele, você estava falando um pouquinho da tua dissertação do mestrado, né? Essa dissertação gerou um livro, né? Fale um pouquinho sobre ele. Bom, sim,
a gente tem um pouquinho de vergonha, assim, às vezes, de publicar o conhecimento que a gente produz, né? Então, a minha dissertação, ela nasceu em 2017 e eu só tive coragem de publicar como livro esse ano, em 2022, né? Um pouquinho de autocrítica e um pouquinho, assim, daquela insegurança do... será que tá bom mesmo de publicar? E aí, depois de compartilhar com meus pares, né? E muitas pessoas solicitarem que tivesse essa... que fosse, né, formalizado, publicado. Eu entrei em contato com a Pimenta Cultural, que é a editora, e nós publicamos esse ano, então. Educação Popular no Brasil, forças que concorreram para a emergência da Escola Nacional, que vai contar um pouquinho da nossa história da educação, mas, né, não é uma obra que pretende recontar a história da educação, mas ir olhando para essas coisas que fugiram, né? A história, tem uma frase muito interessante que diz que a história é contada pelos vencedores. Então, a gente tende a ir esquecendo com o tempo o como e o porquê que a gente chegou em cada situação, né? O porquê que a gente precisou ter mobilizações em prol da alfabetização no Brasil, né? Que outras propostas a gente tinha naquele momento. Então, o livro ele começa também lá nas primeiras investidas em educação no Brasil e tenta buscar o que se tinha por conceito de educação popular, né? A primeira obra que vai utilizar esse nome mesmo, ela é de 1918, ela é relativamente recente, né? Foi escrito pelo Carneiro Leão, que foi um político. Mas antes disso, a gente consegue já encontrar várias iniciativas que se interessavam pela educação dos populares. Mas nem todas elas tinham um viés assim que a gente pode dizer hoje que foi uma investida em prol da democracia, para auxiliar essas pessoas e tudo mais, né? A gente se utilizou desse termo educação popular para fazer algumas coisas bem tristes, digamos assim, né? Então, a obra, ela percorre um pouquinho toda a nossa historiografia em educação, né? Se concentrando mais nessa questão da educação popular, e ela também olha muito para a questão política. Então, é um capítulo que eu acredito que hoje a gente precisaria, enquanto sociedade, ler, é um capítulo destinado à atuação do Getúlio Vargas no Brasil, no Estado Novo, onde o fascismo entra em contato, né? Os nossos políticos entram em contato com o fascismo e eles definem o que seria direita e o que seria esquerda no Brasil, né? Toda essa polarização que nós temos hoje, em 2022, ela foi construída na década de 40 e ela está ativa desde então. Em alguns momentos ela consegue ser suspensa, em alguns outros momentos ela é trazida à tona. Mas eu acho que seria muito interessante que todas as pessoas lessem e percebessem que muitas coisas fogem do nosso controle quando a gente entra num processo de polarização. Que quando você só enxerga o outro lado, né, como inimigo, né, a criação do inimigo interno, é um princípio fascista, né? E tá dentro dele quem é da extrema direita e quem é da extrema esquerda, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, que o fascismo ele não existe só para um lado. O fascismo é justamente ele se organiza através da polarização. E quando a gente entra quase numa guerra civil entre quem está certo e quem está errado, estamos todos errados. E coisas estão sendo produzidas para a nossa sociedade sem que a gente consiga perceber, porque isso é sempre uma cortina de fumaça, né? Essa mobilização ufanista, né? A gente teve na década de 20, década de 30 também, o movimento da ANTA, que era um movimento ultranacionalista, que colocou o índio como uma figura nacional, né? Um índio irreal, obviamente, né? Não uma liderança indígena, né? Não. O movimento da ANTA. Sim, a escola da ANTA, porque a anta era um animal que foi tido como tipicamente brasileiro. Então, assim, hoje a gente está revivendo Ao invés da anta é a bandeira do Brasil. Mas eles também, o movimento lá de 1920, eles utilizavam a bandeira do Brasil, né? Tudo que levasse a um elemento puramente nacionalista, né?
num período político muito semelhante ao que a gente tem hoje. Então, eu acredito que a gente olhar um pouquinho para a nossa história evitaria a gente repetir e repetir e repetir. Qual o capítulo, então, Tassi, pra gente? Eu acredito que o capítulo 5, que fala ali... o capítulo 4 e capítulo 5, que falam mais diretamente do período do Estado Novo, que muitas pessoas não dão a devida importância para os acontecimentos que nós tivemos nesse período, né? A gente foca muito no período da ditadura lá de 60 e poucos, mas a ditadura só foi possível porque a gente teve uma outra ditadura antes, que foi no Estado Novo, né? Com certeza. E, inclusive, se hoje a gente tem esse saudosismo, né, ao período da ditadura, é porque tanta coisa foi produzida e encobertada nesse período que a gente não consegue olhar para ela como ela realmente foi, né? E, infelizmente, a gente vê pessoas que defendem, né, que naquele momento da ditadura foi tranquilo, foi próspero para o Brasil, mas que não conhece alguns fatos, como, por exemplo, o maior endividamento do nosso país foi produzido durante a gestão militar. A corrupção era extrema. Isso, e o que você tinha? Por que a gente não tem essa memória, a gente não tem esse imaginário social que liga o período da ditadura com corrupção? Porque a gente teve uma censura real, não que a gente tem hoje, né? A gente tem uma censura de fato, né? Estão aí a memória, né, das emissoras de televisão que conseguiram, depois de um tempo, produzir alguns relatos sobre esse momento, porque não era permitido divulgar essas informações. Então, as pessoas não sabiam, as pessoas eram mantidas no país da Alice, né? Sem entender, de fato, o que estava acontecendo no país. Então, é isso. Deixo o convite para quem se interessar, ler a obra. Eu vou ter que fazer um comentário como leitora, porque eu já li o livro e, olha, é um livro que vale a pena ser adquirido. Eu acredito que quem está numa licenciatura, num curso de licenciatura, é um livro que realmente vale a pena, porque ele dá um resgate histórico, né? É muito interessante. Eu estou fazendo realmente a propaganda como leitora, porque eu já li o livro, vale a pena. Então, o título é Educação Popular no Brasil, Forças que Concorrem para a Emergência da Escola Nacional. Bom, o nosso tempo está acabando. Olha, realmente passou assim, ó, que nem vi. Tive que ganhar uma chamada do Gianual pelo tempo que a gente tem, né, o tempo certinho. Mas eu gostaria que cada uma deixasse uma mensagem, um minutinho só, para deixar uma mensagem aos nossos ouvintes. A minha mensagem é bem direta. Pessoal, estudem, se informem. Assim, a gente evitaria tanta coisa se as pessoas simplesmente estudassem ao invés de falar besteira. Então, futuras gerações, não sigam o exemplo da atual. Estudem. Só isso. Faço as minhas palavras da doutora Tassiele Feltrin e acrescentaria: não existem fake news, porque a notícia, Jean, é verdadeira. Se ela é falsa, ela não poderia ser divulgada. É um dos princípios éticos do jornalismo. Então, quem o faz, fazendo listas de estabelecimentos, né, denegrindo imagens, né, que a gente está assistindo aqui em Santa Maria, denegrindo colegas, instituições públicas, tomem muito atenção. Não só quem o faz, mas quem compartilha. Isso é crime. E a organização... a OAB, Seção Santa Maria, está atenta. A OAB Brasil está atenta. A Anistia Internacional está atenta. Ditadura, jamais. Intervenção militar, nunca mais. Viva a democracia e viva essa grande frente democrática em prol desse novo Brasil. Estou muito feliz pela democracia voltando nesse país.
E sempre buscar informações nos órgãos, né, competentes, sérios, comprometidos, não compartilhe, né? Cida, aquilo que você não tem certeza. Compartilhar notícias falsas é crime. Falar mal da UFSM é crime. Falar mal de presidentes da República é crime. Falar mal do vizinho é crime. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! Ó, agradeço imensamente a participação de vocês. Realmente, assim, ó, é motivador, é de muitas aprendizagens e realmente renova as esperanças. Então, agradecemos a participação das professoras Tassiele e Helenise. O TEMOV vai ficando por aqui. Eu sou a pedagoga da CTE, Maria Aparecida Zolim, e apresentei o programa de hoje. O nosso programa conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller. Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá youtube.com/capacitação digital UFSM. Lembrando que é sem o tio e sem o cedilha. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Desejo a todos uma semana leve e feliz. Obrigada pela audiência e até semana que vem.